Vocês escreveram, inclusive, né, o livro Casal Imperfeito, que fala sobre casamento, fases do casamento, e vocês escreveram juntos, né? E eu queria muito saber como foi essa experiência de vocês relembrarem o que vocês passaram no casamento pra poder colocar em palavras pra ajudar tantos casais. Eu até falei pra Fernanda na primeira vez que eu a entrevistei que a gente usou o Casal Imperfeito no curso de noivos da minha Isso igreja. é muito legal. É muito rico o livro, né? E tem a visão dele, que é o homem, né? É no pura livro. misericórdia de Deus. Ano passado, quando a gente teve uma crise no nosso casamento, a primeira coisa que eu pensei... Primeira não, né? Pensei várias coisas terríveis antes, mas uma das coisas que eu pensei foi: cancela esse livro, vou ligar pra editora, vou pedir pra tirar... Nunca falei isso publicamente, mas eu fiquei com vontade de tirar o livro do ar, assim, por... Eu tava com muita falta de graça na época, né? Da nossa crise, assim. Eu falei, meu Deus... Meu Deus do céu, como é que o Senhor... E foi muito interessante. Essa pergunta foi outra, eu tô respondendo outra coisa. Eu vou voltar pra essa resposta aí. Eu nem sei qual que é Fica à mais. vontade. Mas até interessante que desde que aconteceu a nossa crise, foi em setembro do ano passado. Vai dar 1 ano já. E o Rafa, a gente tá num processo de reamar o livro. No sentido de... A gente ficou com muita vergonha. Não que a gente falou mentiras no livro, não é isso, assim. Mas o Senhor tem tido a capacidade de nos usar. Sabe, assim, quando você se sente merecedor. A gente recebe Constrangido com tanto isso. testemunho desse livro, que quando tudo aconteceu, a gente falou, meu Deus, era pra gente estar sendo ajudado, né? Mas assim, enfim, nós escrevemos o livro num momento que a gente realmente acho que estava numa posição de ajudar. Mas quando tudo aconteceu, eu falei, misericórdia. E aí, essa semana, eu fui na escola buscar as crianças, e aí uma mulher que trabalha na recepção, ela já é uma senhora já. E a gente recebe muito feedback de pessoas mais novas, né? Os noivos adoram o livro, inclusive na nossa igreja a gente usou o livro também pela corte de noivos e tal. Mas é raro, poucas vezes vem pessoas mais velhas, e sempre que vem eu fico, me atento mais pra ouvir, né? Porque eu que tenho que aprender com eles, né? Eles patalhando no meu livro, eu falo, tá tudo errado isso aí. E aí essa senhora falou assim, Fernanda, eu queria dar parabéns pra você e pro Rafa pelo livro, que bênção, tal. Eu falei, mas menina, que você tá lendo esse livro? Nossa, várias coisas passaram, assim, que eu nunca tinha me atentado, tal, assim, uma pessoa muito mais velha. Aí eu cheguei em casa, acho que foi ontem antes de ontem que aconteceu, eu cheguei em casa e falei pro Rafa, ele falou, nossa, Nina, é realmente a misericórdia de Deus. Agora a gente tá no processo já de... A gente fala sobre isso sem vergonha, porque a gente ficou alguns meses assim, que as pessoas me marcam todos os dias nos stories. Todos os dias tem gente marcando coisa do Casal Imperfeito, todos os dias. E a gente vai na livraria, o livro tá lá. Então, ouvir sobre o livro faz parte da nossa vida. E eu ficava com muita vergonha. E agora não, a gente já tá no processo de... É isso mesmo, é a graça do Senhor. Se a gente for esperar... É isso, é assim que o Senhor usa mesmo. Mas a gente... Qual que foi a sua pergunta? Sobre o processo de vocês Escreverem juntos. escreverem juntos e lembrar das coisas que vocês Nossa. passaram. pra Escrever colocar juntos no foi livro. muito difícil. Porque eu sou insuportavelmente chata. Então, o Rafael... Não, gente, sério. Aguentou, assim, uma chatice. Acho que não quer nunca mais escrever comigo por isso, coitado. Eu ficava relendo também os textos dele e tal. Mas, tirando essa parte mais teórica, assim, teórica não, né? Mas a prática, foi muito especial porque escrever o livro, naquela época, a gente escreveu em 2021, acho, tem uns 4 anos. Porque tava tudo muito vivo, as coisas que a gente tinha aprendido. E a gente tinha uma consciência naquela época de que a gente só estava, na época, comemorando nossos 7 anos de casados, porque a gente tinha aprendido muitas coisas. Tanto é que o livro, ele é isso, né? Cada capítulo, ele traz algum ensinamento muito forte que a gente teve, que fez a gente durar pelo menos até os 7 anos de casados. É lógico que hoje, relendo o livro, e a gente também dá curso de novo da nossa igreja hoje, não com o nosso livro, a gente escreveu lá, o pastor escreveu o próprio material e tal, a gente enxerga várias coisas que a gente mudaria. Mas eu acho que não é por ser o Casal Imperfeito. Acho que todo livro que a gente escreve, passa anos depois, eu se eu for ler enquanto isso agora, eu vou querer tirar ou adicionar várias coisas. Então, acho que isso é normal. Mas eu acho que para aquele momento e para... É a obra do Senhor. Ele queria que a gente escrevesse sobre aquelas coisas, daquele jeito, naquele formato, e isso foi uma bênção na vida de muitas pessoas, continua sendo. Mas eu acho muito válido, em algum momento, a gente escrever um outro livro sobre casamento. Eu e o Rafa, assim, não conversamos sobre isso, né? Até essa questão da crise, quando eu comentei nas redes sociais, as pessoas perguntam, e aí, vocês vão escrever? Tipo assim, uma coisa que a gente nem Explora ficar explorando esse assunto. ai, acho Ainda que tá não. superando a crise pra ainda Eu acho que- pensar em... Eu acho que superar a gente já superou. É mais uma questão de time mesmo. Tem outros projetos Aham. à frente. Eu gosto, assim, eu quero muito em determinado momento, eu gostaria, né? Que a gente pudesse falar o que o Senhor fez na nossa vida. Mas não depende só de mim, né? O Rafa também, ele é uma pessoa mais fechada, assim, quando a gente fala de vulnerabilidade.
E tudo bem, é o jeito dele, assim. Eu tenho essa facilidade de me abrir, de ser vulnerável, de não me importar. O Rafa, ele já é uma pessoa mais reservada. Então, eu acho que isso seria no tempo dele. E não tenho pressa, assim. Eu acho que o casal... Não tenho pressa porque eu realmente acredito que o casal imperfeito, ele serve pra muitas pessoas, sabe? Mas existem coisas que a gente não abordou no casal imperfeito que são essenciais pra um casamento, eu acho. Não, e Que pra gente, na época, não era tanto. Eu acho que o casal imperfeito, ele... Por mais que a gente fala que a base é Jesus, que a base é Deus e tudo mais, ele é um livro que a gente traz muito as questões práticas de comunicação, vida sexual, identidade. Então, assim... Mas com a nossa crise, a gente percebeu que tinha muitas coisas que o Rafael, a gente precisa ter mais sólida, assim, com relação à nossa visão do casamento e a nossa visão de Cristo, daquilo que Cristo fez por nós. Que isso tem tudo a ver com o casamento, com a gente manter o casamento. Se a gente acreditar no sacrifício de Jesus pela Fernanda, esquecendo do Rafa, dos erros dele, de como ele... Quando eu olho pra mim e naquilo que Cristo fez por mim, eu continuo no casamento. Porque eu sei que eu sou a maior dos pecadores, que a mais precisa de misericórdia, graça e perdão. Então, eu acho que, inclusive, um livro que nos auxiliou muito nesse processo foi Quando Pecadores Dizem Sim. Esse livro é maravilhoso. Então, o livro Casal Imperfeito é maravilhoso, ele é uma bênção. Mas eu acho que seria interessante, em algum outro momento, a gente trazer não um contraponto, assim, mas algo que talvez se... uma continuação. Uma continuação, até mesmo algo que se... Complemento. Naquelas lacunas que ficou, de coisas que a gente não enxergava, não é porque a gente deixou passar, porque a gente quis. Eram coisas que não eram tão importantes pra gente na época. Aquela fase ali. A gente acreditava que comportamentos práticos, maneira que a gente se porta era importante. E é importante. É muito importante. Né, que a gente tenha atitudes práticas com relação ao nosso cônjuge. Mas embaixo de todas essas práticas, assim, se a gente tira todas as práticas, o que fica? Sabe? E é sobre o que fica que eu ainda acho que a gente poderia, em algum momento da nossa vida, explorar. Mas aí é quando Deus Você quiser. acha que a crise já era uma coisa que vinha acontecendo e chegou num momento que vocês precisaram gritar e pedir ajuda? Ou que foi alguma coisa pontual ali que já fez vocês pedirem ajuda? É muito difícil. Assim, eu acho que a crise, ela só é... na minha cabeça, na nossa experiência, ela foi a cereja de um bolo que estava todo estragado, sabe? Então, o que exatamente aconteceu, ela foi a cerejinha de coisas que já vinham acontecendo. E eu e o Rafael, a gente sempre foi um casal muito ajudado, assim. A gente sempre teve muito essa abertura das pessoas nos ajudarem. Só que eu acho que as coisas que estavam com grandes lacunas, a gente estava tão ocupado, eu estava tão ocupada com o meu trabalho, com a mudança para Brasília, com as crianças, com a adaptação, que essas coisas foram assim, mesmo elas estando já insustentáveis, é tipo assim, nossa, não tem como eu pegar e abrir esse vespeiro aqui, sabe? As crianças estão se adaptando, a gente tá longe da nossa família, a gente tá numa nova cidade, é uma nova igreja, vamos sobreviver a isso daqui. Mesmo a gente sabendo que tinha coisas importantes que estavam trazendo muito desgaste para mim e pro Rafa. Então, eu acho que a crise, ela veio disso, assim. Não é que a gente não queria ajuda, é que a gente estava mais buscando ajuda, por exemplo, ajuda a gente a se adaptar aqui em Brasília, a gente tá tendo que lidar com isso, nossa família, mãe, me ajuda aqui com o meu trabalho, a gente tava tampando sabe, tem vários buracos, assim, saindo água de todos os lados. Então, a gente tava tapando o que dava. Com as crianças muito pequenas, hoje em dia tá melhor, mas 2 anos atrás, as crianças 2 anos, né, tipo, gêmeos de 3, ainda bebês, fralda, sem dormir, não vai chegar à noite, eu não vou querer ficar falando sobre o nosso relacionamento, eu quero dormir, entendeu? Então eu acho assim que foi uma fase, eu acho que nós estávamos muito expostos a passar pelo que a gente passou. A Fernanda, pelo meu comportamento, meu ritmo de vida, minha responsabilidade enquanto do meu trabalho, enquanto estar em outra cidade, eu acho que nós dois ficamos muito à deriva, assim, nesse sentido, não por falta de ajuda, porque assim que a gente teve uma grande coisa, um grande chacoalhão de falar, meu Deus do céu, o que aconteceu? A primeira coisa que nós tivemos foi a ajuda que a gente sempre teve. Nossos pastores estavam à disposição, eles nos pegaram no colo, assim, nos atenderam e caminharam com a gente por um tempo. Só que não é que a gente não tinha, a gente tinha. A gente só achava que dava pra continuar deixando essa água jorrar, sem, sabe? E aí não deu.
Então, e glória a Deus que isso aconteceu, né? Porque talvez se a gente vivesse muitos anos da forma que a gente estava vivendo, a gente ia simplesmente se separar estando junto, sabe? A gente continua junto, mas a gente não tá junto. Porque a gente tá tanto tempo vivendo no. Eu acho assim que você, quando você fala muito sobre a responsabilidade que você busca ter para as coisas que você publica nas suas redes sociais, né? Quando você expôs a sua crise no casamento, que é algo tão íntimo. Você falou sobre isso, que você orou bastante, que você conversou com o Rafa. Você também tomou a decisão de tirar um vídeo que viralizou dos gêmeos, né? De quando os gêmeos nasceram. Você tirou isso da internet, enfim. E você também, no podcast do Jesuscope, você também falou que orou pra ter certeza se tinha um determinado tema, se você deixava, pedia pra cortar ou não. E a gente não, eu pelo menos não vejo isso com frequência das pessoas explicando esse processo, né, de ter esse direcionamento de Deus do que é pra ser publicado, do que é pra ser falado. Eu vou falar só pra gerar engajamento, porque com certeza você falar de crise no casamento, um monte de gente vai querer saber o que é. Ixi, Mas nossa. você busca fazer isso com sabedoria, principalmente porque você é uma pessoa pública, né? Ai, gente, isso é misericórdia de Deus, ainda bem. Porque eu acho que se não fosse assim, eu já teria. Porque eu acho que é um nível de exposição que você. Eu tenho a consciência do meu emocional. Ele é bem. Tadinho. O bicho é fraco. Então eu acho que tem até estratégias mesmo psicológicas. Assim, lógico que tem também discernimento do Senhor sobre tudo isso. É muito importante. Mas acho que é um conjunto de fatores, assim. Tem a ver com essa lucidez que eu comentei no começo, de entender que até aqui eu vou. E quando eu publiquei sobre isso, né, a gente já tinha passado 6 meses dessa grande crise e tal. Foi até interessante, porque eu achei até que ia rolar mais a galera. E eu tenho certeza que todo mundo ficou tentando pensar o que aconteceu, o que foi. Enfim, até eu fiz a bobeira de entrar no Twitter. Eu nem uso mais Twitter, mas passou uns dias eu entrei, não sei porquê, não lembro qual que foi a coisa que me fez entrar. E aí eu tinha uma pessoa lá falando. Sei lá o que, Fernanda Corna, tal. E eu falei, gente, a pessoa não tem ideia do que aconteceu. Quem contou isso? Assim, quem disse que é isso? Não é isso. Então, assim, e aí eu pensei, de certa galera ficou tudo pensando que era isso. Eu falei, Rafa, e agora? A gente não deu muitas explicações. E ele falou, E não precisa dar. que esse não é. Assim, é lógico que se em um determinado momento o Senhor nos falar pra abrir, por mais que eu acho que é totalmente assim. A ordem dos fatos, ou o que aconteceu. Que nem eu falei. O fato, vamos supor, se existe um fato, ele é uma cerejinha de um bolo que estava estragado. O mais importante é a gente saber o que tava. E nisso eu achei muito legal a galera falar assim: caraca, eu jamais imaginava. E eu quase falei assim: eu também. Não foi tipo assim, não é que a gente tava escondendo ou enfim, porque na nossa cabeça as coisas que estavam muito perigosas, que estavam nos deixando muito expostas, elas. Daqui a pouco a gente cuida disso, entendeu? Todo mundo tá passando por coisas no casamento, só que a gente não percebeu que, na verdade, essas coisas, elas eram muito perigosas. Viver dessa forma, todos os dias, por anos. Enfim, mas eu fiquei feliz que num somatório aí de, que nem esse foi, eu tô falando isso aqui, que pena que eu tô falando isso aqui, inclusive, porque é um comentário dos, sei lá, quantos mil, né? No geral, a galera ficou assim, nossa, eu não imaginava, mas ao mesmo tempo eu fico pensando assim, e o Rafa, a gente conversou sobre isso, porque as pessoas são assim, ou elas provam que elas são muito felizes, ou elas viram infelizes e elas mostram que acabou. A gente não fala sobre o processo das coisas, entendeu? E todas as coisas têm um processo. Quantos casais, e até falar uma coisa aqui pra vocês, eu lembro que quando toda a nossa crise aconteceu, falando com um dos casais que nos ajudou, orou pela gente, conversou, a mulher falou assim, não, mas eu e o fulano, a gente também, tal ano a gente quase se divorciou. Eu falei, hã? Como que você nunca me contou? A gente se conhece há anos, como que você nunca me contou isso? Porque não é relevante. O que é relevante para as pessoas é mostrar a vitória ou a derrota. Só que entre esses dois lugares existem, né? Por que a gente não fala? E aí, pode ser que as pessoas achem que a gente estava sendo falso, deixem de admirar. Olha o Rafael, porque as pessoas na hora já pensam, né, numa questão de culpa de algum dos lados e olhem. E é isso, se quiser olhar, imaginar, fazer o que você quiser, mas pra nós, o que era mais importante era a gente falar que Cristo nos resgatou de um divórcio. Isso, pra mim, é muito mais importante do que a gente passar por todas as coisas. Eu não acho que a gente tem obrigação de falar sobre nada. Ninguém tem obrigação de falar sobre nada.
Mas como que eu não vou falar o que Cristo fez por mim? Não tem como. Eu tenho uma experiência com Jesus tão forte. Eu achei bem generoso, assim, porque você... Todo mundo, né, via como um casal, tipo, perfeito. Um casal, Gente, tipo, o livro muito... chama Casal Imperfeito. Não, então, mas a Eu gente... já tava tentando Mas contar. a gente tinha essa... eu, pelo menos, né? Tinha essa visão, tipo, casal maravilhoso, com os filhos e tal. Então, você poderia ter escolhido não mostrar essa vulnerabilidade de vocês e todo mundo ia continuar achando e... É porque entendeu? talvez não dava pra perceber pela Não internet que tava dava, acontecendo ninguém alguma ia coisa. Nada. perceber. Por isso a surpresa quando você conta. Então eu acho que é de uma generosidade, porque tanta gente passa por isso e você se coloca aqui, ó, comigo também aconteceu e Com a Cristo... maioria. Sim. Quando essa mulher falou isso pra mim, aí eu fui começar a sondar outras pessoas assim. Não, aí começou a surgir um monte de. Como que aconteceu? Outros amigos nossos se aproximaram pra nos ajudar e tal. E a gente começou a descobrir coisas piores, muito piores que aconteceu com a gente, tinha acontecido com casais próximos a nós. A gente falava, Vocês nem sonhavam. onde que eu tava quando isso aconteceu? Eu sabia que vocês não estavam muito bem, que vocês estavam. Mas isso aconteceu e a gente não. Porque a gente não fala. E eu não tô falando nem isso aconteceu, tipo assim, nossa, Florinha me contou que tal coisa. Não tô falando do fato, tô falando do nível de quase divórcio que as pessoas passam, elas não falam. E é muito ruim isso no corpo de Cristo. E até mesmo enquanto. Hoje, eu falando enquanto pessoa mais pública, assim, num lugar mais de visibilidade, é muito importante que as pessoas conheçam, saibam o que Jesus fez em nós. Porque a gente não tá ali numa posição só de. Que nem a gente escreveu o livro. Mas a gente ainda tem muito que aprender. A gente tem 10 anos de casado. E pode ser que isso que aconteceu no passado com a gente aconteça de novo. Eu não sei. Nossa, hoje em dia, minha filha, eu tô assim, ó. Senhor, eu não espero mais nada de nada, assim. A Fernanda, que morava num castelo, assim. Eu até falei pro Bibo, eu falei, Bibo, você vai escrever um livro sobre isso, vai chamar Quando Meu Castelo Cai. Porque ele chama Quando Meu Sorvete Cai. Porque eu me via na torre da princesa, do meu príncipe, entendeu? Lógico que o Casal Imperfeito fala que a gente tem um monte de defeito, mas eram defeitos mais que você passa um paninho ali. Eu não conseguia enxergar que eu tava imersa num pecado. Dos meus pecados, e o Rafael tava imerso nos pecados dele. Então, eu acho muito rico a gente. Até eu não me arrependo nem um pouco, assim. Até, lógico que eu não abro caixinha de pergunta, vem. O que aconteceu? Mas assim, eu acho normal também, porque a gente é curioso. Talvez eu também ficasse curiosa. Eu não perguntaria só, porque eu tenho um pouquinho mais de noção. Assim como a maioria das pessoas. Eu acho que todo mundo ficou curioso. 99,9% das pessoas tiveram a noção de falar, cara, isso não cabe, né? Eu posso querer muito, querer saber, mas eu vou morrer sem saber, talvez. Mas eu acho, assim... E eu lembro que quando aconteceu tudo com a gente, eu ficava buscando material disso. Sabe? Achando livros de pessoas... Não queria ler um livro sobre um casamento de sucesso. Eu não queria mais a fórmula do sucesso. Eu queria entender como passar... Como é que eu passo por essa dor, sabe? Como que eu me mantenho como que eu não escolho o divórcio, sabe? Tipo... Então, eu acho que isso tudo me ajudou muito a abrir sobre isso de forma honesta, mas também, né, de forma a nos proteger, até porque não é tudo, talvez, isso, acho que o fato da gente não falar, acho que até abre imaginação para as pessoas de coisas muito piores, tipo, meu Deus, será que tem uma família, tem filho, não é nada disso, assim, o que mais pegou, se eu pudesse falar alguma coisa assim, era isso, assim, que eu lembro que no primeiro momento, eu tive muito mais um olhar pro Rafa, assim, que, na verdade, não é esse primeiro momento. Eu vivi 10 anos de casado com uma facilidade muito grande de olhar pro Rafa de forma superior. Muito. Muito, assim. Eu tenho mais relacionamento com Deus, eu tenho mais habilidades espirituais, eu tenho mais firmeza com você não. E olhar pra ele assim... E aí eu lembro que a primeira semana, depois dessa grande crise e tal, eu ficava só nisso. Mas o Rafa. Em aconselhamento, não, mas o Rafa. Todo mundo só me ouvindo assim, oh, Deus vai fazendo a obra na vida dessa menina. Porque, tipo assim, o grande monstro não existe. Nós somos, todos somos. E aí que foi a virada de chave, numa das madrugadas, assim, eu sem dormir e tal. E aí o Senhor voltou pra mim, assim, Fernando, vamos. Eu já ouvi do Rafa, eu já sei, tá? Mas vamos falar de você? Vamos falar da Fernanda. Esquece o Rafa, esquece. Então agora tá eu e você que vamos falar de você. Aí, minha filha, o bicho pegou. Porque eu jurava que eu tava ótima. E assim, em uma crise no casamento, ela não acontece
de um lado só. É lógico que a gente tem vários casos, né? Mas assim, é mais comum que seja uma bola de neve gerada pelos dois do que um só que fez uma grande bola de neve completamente sozinho, sabe? E aí, quando o senhor começou a falar da minha parte da neve, eu fiquei chateadíssima. Mas tudo foi ótimo, assim, foi ótimo. Que conselho você daria para alguém que está passando por uma crise? Assim, o que poderia ser mais importante para ajudar a pessoa a procurar amigos, terapia, não sei, o que você acha que... A gente fazia terapia de casal na época, inclusive, que a gente teve essa crise. Assim, e bom, mas é que eu acho que a gente volta pro ponto de que a gente foca muito na parte prática. Eu aconselharia uma pessoa que tá passando por uma grande crise de casamento a tirar uns 2 dias, assim, sozinho, não sei como, se tem filhos, Deus abençoe, Deus ajude, não sei. De madrugada, então, quando as crianças estão dormindo. A você perguntar pra Deus, Deus, e eu? Fala comigo. Eu não quero mais falar do meu cônjuge. O que o senhor quer falar? A gente tá passando por isso. Claramente, essa pessoa deve estar extremamente desgostosa com o cônjuge, né? E grande chance dela estar olhando mais pra ele do que pra si. Eu faria isso. Pede ao Senhor, fala comigo, o que eu preciso, que pecado que eu preciso abandonar? Qual a minha parte disso? Me revela. Porque quando aconteceu tudo, o Senhor se revelou ao Rafa. Muito, assim, de primeira. Os olhos do Rafa abriram, assim, sabe? A mim, não. Então, eu vejo que, às vezes, na crise do casamento, os dois estão cegos. Ou um abre o olho e o outro já não quer. Então, acho que eu faria esse trabalho. É lógico que aconselhamento pastoral, não andar sozinho, não se colocar, né, nessa posição. Se a gente não tivesse tido aconselhamento pastoral, vixe, nem estaria aqui hoje. Eu tava morando em outro país com meus filhos já, subi dessa internet.